Nesta sexta-feira, uma entrevista coletiva com o delegado de Biporã, Dr. Vitor Dutra, para falar sobre o caso do duplo homicídio que aconteceu na cidade de Ataizinho, onde avó e neta foram mortas. João Vitor Rodrigues acabou confessando o crime. Ele matou Marley Gomes de Almeida e a sua neta, Ana Carolina Almeida Anacleto. Ele estava preso na cidade de Açaí, tinha o benefício de sair nos finais de semana. E no sábado, dia 22 de março, entrou na madrugada da casa, pulando o muro e a janela para roubar, mas foi surpreendido pela vítima e assim acabou matando tanto a avó quanto a neta. Veja, como eu falei para vocês, houve uma confissão do crime. Essa confissão é uma confissão técnica, uma confissão que foi dada com detalhes que só a pessoa que esteve no local do crime ela poderia ter esses detalhes que foi dado em confissão. A mãe, a própria mãe dele, que buscou a delegacia, relatando que ele confessou para ela o crime, e ela não aceitava essa situação. A motivação inicial, segundo a confissão dele, foi patrimonial. Ele teria entrado na residência para fazer um roubo, um furto. Chegou a entrar lá na residência e acabou que, após ter medo de ser reconhecido, executou as vítimas. Ele voltou para casa após a prática do crime, de madrugada, segundo o relato, em volta de 3 a 5 horas da manhã, quando ele teria voltado para a residência. Ele dormiu, fingiu que nada tivesse acontecido. No outro dia encontraram os corpos e ele permaneceu por ali. Doutor, um depoimento. Ele é uma pessoa fria, uma pessoa que já cometeu outros crimes, inclusive. Como é que foi o relato da morte das duas? Veja, as investigações iniciaram, logo em seguida, a maturação e vários depoimentos, como eu disse, 37 depoimentos foram tomados durante as investigações. Começou a surgir essa suspeita dele por causa dessa vida pregressa. Ao analisar a vida pregressa dele, a gente vê crimes compatíveis com o que foi descrito na confissão dele. Por exemplo, ele, quando menor, ainda com 16 anos, ele entrou na residência e entrou em luta corporal com vítimas. Ele tem uma ficha extensa em crimes patrimoniais quando menor, e estava cumprindo pena quando maior pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o relato e a confissão, não foi uma situação planejada. Ele acabou planejando posterior à execução, ou seja, ele planejou a limpeza do local do crime. É tanto que é também compatível com esse interrogatório, que houve uma dificuldade imensa. A Polícia Civil levou equipamentos de última geração para a coleta de digitais, e essas digitais não foram localizadas no local de crime. Por quê? Porque houve essa limpeza, como ele mesmo relatou em depoimento. Ele usou perfumes da vítima para limpar ali toda a área que ele teria tido tocado, de acesso, para que ele não fosse identificado. Agora, ele era amigo da família, né? Não da mulher, mas era amigo, inclusive, do filho da vítima. Isso. Havia uma convivência também com a menina. Isso. A menina frequentava a casa deles, brincava com sobrinhas deles, né? E quando da execução do crime, de roubo, né? Ele chegou a amarrar as vítimas antes. Ele ficou com medo ao sair, né? De ser reconhecido pela menina, porque a voz dele ali, ela frequentava a casa, né? E ele, como foi dito, ele tinha amizade com Maicon, que é um dos filhos da vítima, que na verdade ele é conhecido na comunidade como Marquinhos, né? E daí esses nomes que foram escritos, né? Ele pedindo desculpa à mãe dele, segundo o relato que ele falou, e pedindo desculpa ao Marcos, que seria um amigo dele, que é filho da vítima. Porque assim que a gente chega no local do crime, a gente já vê que há uma compatibilidade do depoimento dele, do interrogatório dele, da confissão, com a cena do crime. O que é que acontece? Ele dá detalhes de que ele pegou um balde, né? Esse balde era velho, e realmente era velho, estava meio, inclusive, rachado. Ele acaba aqui pulando a janela da vítima para ter acesso à casa. As vítimas estavam dormindo, ele acaba subtraindo algo em torno de R$ 100 da bolsa da vítima que estava ali na sala, e após essa subtração, ele resolve, como ele falou, dar uma limpa na casa para que pudesse subtrair mais coisas. E aí é quando ele acorda a vítima, ele amarra elas na cama e tenta tranquilizar elas, dizendo que posteriormente vai liberar elas, né? Aí quando ele está saindo do crime, é que ele, segundo ele relata,
ele para que não fosse reconhecido, como eu falei, e não, ele, segundo ele também, para que ele não fosse cobrado na comunidade, porque ele ia ser cobrado por roubar lá na comunidade dele, ele acaba aqui decidindo a execução das vítimas para que ele não fosse reconhecido. Pegou a mãe da vítima, a avó da vítima, perdão, da menina, teria executado primeiro, teria colocado a menina dentro do banheiro para que ela não presenciasse a execução, colocou ela na cama, posteriormente ele executou a menina, também com golpe de faca, na região do pescoço. Agora ele é uma pessoa, no depoimento que ele deu para o senhor, uma pessoa fria. Como é que ele fez esse depoimento? Ele se arrependeu? Como é que foi? Como é que ele falou com o senhor? O que o senhor pode analisar do que ele falou para o senhor? Veja, pelo que ele falou, ele está bastante arrependido pela sua ação. Inclusive, ele relata que escreveu aquilo ali pela vergonha que ele tinha da mãe, por a mãe estar sabendo que ele cometeu esse crime. Ele tinha, segundo ele, o maior medo dele era em relação à mãe, porque o que ele falou ali, a mãe dele não ia aceitar e ele ama muito a mãe, e isso aí que teria motivado, inclusive, a confissão dele. Ele estava bastante tranquilo, né, doutor? Inicialmente, sim. Posteriormente, ele se mostrou bastante arrependido pelo crime. Um vídeo que foi exposto pelas redes sociais e por parte da imprensa atrapalhou a investigação do Polícia Civil e, principalmente, expôs o homem conhecido como Javali, que quase foi morto através do linchamento da população. Veja, a questão do Reginaldo, vazou um vídeo, né, pessoal? No começo da investigação, vazou um vídeo ele por volta de meia-noite, aproximadamente, passando numa filmagem de uma conveniência que é praticamente do lado da casa da vítima. E ele ali, o vídeo é muito ruim, ele está na posse de duas coisas ali que podem ser interpretadas como uma faca. Não teve como a gente estabelecer se era realmente uma faca ou não, porque a imagem é de péssima qualidade. Então, a população já julgou que ele era culpado do crime, né? Lixou ele na rua, né? Mas pela investigação, ele não tinha nem capacidade de escrever. A gente acabou percebendo também que a coordenação motora dele era muito ruim. Ele não teria como matar aquelas vítimas ali daquela forma que foi e organizar a limpeza toda pela característica até física e coordenação motora dele. Ele falou, sim, né? Ele disse assim, eu moro ali. Realmente era eu que estava passando ali. Né? Ele disse que estava carregando corote de bebida, né? Que não era faca, né? E realmente é compatível com o que ele fala ali e o que a população posteriormente acaba compreendendo também que, com avançadas investigações, que ele não tem nada a ver. Quando eu tomei conhecimento dessa prova, imediatamente eu pedi a prisão preventiva desse investigado e, ao mesmo tempo, pedi o relaxamento da prisão temporária do Reginaldo.